vou expliquer. Vamos ler somente um texto e o resto vamos começar a explicar. Fica com Gênesis 27, verset 28. Gênesis 27, verso 28. Gênesis 27, verso 28, diz a palavra de Deus. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra e abundância de trigo e de mosto. Palavra de Deus. Amen, en français. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Amen. Amém. Eu família na Congo na Yesu. Sentemos em nome de Jesus. Pois o sangue e a Isaac e pai na Jacó. Esta é a oração de Isaac a Jacó. Ok, na peste isso não se bote na Congo na Yesu. Saúdo a todos em nome de Irmã, na Jesus. peste não nos abre, merci. Agradeço primeiramente a Deus A grâce a celle qui tous retrouvé à ton bois. pela graça que nos concedeu de estarmos aqui na tarde de hoje no presidente. Réseau d'Ingana, Embora a saúde está-se perturbada, la recette de la monca, la réseau ya guitar, fez com que eu atrasasse. et balde kobasena qui tout dans la syllabus lelo. Os irmãos pediram para fazer por Donc hoje. qui na sala pour le permettre de la tout santé boy. Tentei fazer, mas a saúde não La permitiu. ton bois lelo de la pico sala. De manhã tentei Dans fazer. ça vaut 10h08. Quando terminei, 10 Donc les horas. choses na saïder, Não tive tempo imprimer exato. de ir ao cyber para poder imprimir. Amen. J'ai donc la téléphone aí no. Mas eu pus no telefone. Amen. C'est ça va être la place la vis lobby. Se vão precisar de versículo, amanhã são. Mais ça colonne de Dieu pastor Cyprien. Mas obrigada por tudo, Deus, pastor Cipriano, Na bolango na yopi bolingo na vengai. pelo teu amor e a tua bondade sobre mim, Na activité nyonso zalaka em todas as atividades diárias. loba kinazali banda mboka. A não ser que esteja fora do país. Biso nazala kata mboka Se estou no país, nazalaka toujours parmi batei. sou sempre um dos Nous pregadores. avons vraiment trop reconnaissant. Sou realmente grato Et puis nakavoué que yo lingalanga mingi koleka ndenge na lingela. e notei que você ama-me mais do que Bolingo eu mona na ba a art. ti. Este amor se mostra-se nos Bolingo atos. mona na ba art. O amor mostra-se nos Na atos. mo na yo kiri ma wa Eu prensa até kasi senti na. tristeza dentro de mim. Disse, Na komela ba no mbele ko tenho na muitas tata. dívidas por este Na pai. milo nyos na Em nazala todas as kate. atividades eu não falto. Ngai apa activité pes. Além da atividade Na no APS, activité mo te na tata. nunca realizou uma outra atividade para este pai. Il faut la futa na mo ya. Tenho que pagar esta dívida. Toko futa ko. Vamos Yo pagar. lingi ngai mingi, yo Me lingi ngai na amas bolingo. muito, de verdade. Amen. Amém. Jambazo ko. Seja louvado. Na pesa basala nzambe nyonso bakane na biso asakuno te papa Kidwelu. Saúde nossos pais daqui da Sapuca Paquimelo. Mon président à moi, le pasteur, le grand pasteur Vema, O nosso presidente, o reverendo pastor Vema. et le Saint-Prénom président. Amen. Amém. Et biso nyonso bademokrate na nkolo na pesa biso mbote E na saúde nkolo na todos os Yesu. irmãos dentro do Senhor. Ok, na matéria na biso elosenga toke na calmement et sûrement A nossa pregação devemos ir calmamente e seriamente pour la meilleure compréhension. para melhor compreensão. Kulalisama lobi ndenge lotekala baneko kende trop calme. Do jeito que o pastor tocou ontem foi calmamente. Eza selon thème oyo tozwi É segundo o tema que nos recebemos. kosenga barasosio na biso esala É necessário que os nossos raciocínios trabalhem, to na biso que etravaille. o nosso ouvido possa trabalhar. Eza vraiment un conseil É um conselho para o tomo na biso. para nós. Na matéria tozolobela Na pregação que estamos a nga falar, nazwi eteni moko tokolobela eu tive uma pequena parte em que vou falar. l'homme providentiel du ministère. Homem providencial do ministério. L'homme comme la providence de Dieu pour les ministères. Homem com a providência de Deus para o ministério. Ok. L'homme comme la providence de Dieu para les ministères. Ou bien l'homme providentiel du ministère en un mot. Ou homem como providência do ministério. Homme providentiel du ministère. Exato. Amen. Amém. L'homme providentiel du ministère. Homem providencial do ministério.
tomoni bamon misato. Vimos 3 palavras. Pourquoi message oyo? Por que esta mensagem? Eza na bato ebele na pasteur moko Há muita gente que acompanha o pastor. abinga mwana bakozala pasteur te. Disse: eu, meu filho não pode ser pastor. Jamais so mwana kase lolola kebeta ebale A não ser que ele vá jogar futebol. neki pasteur Pastor, napamela ye eu vou levantar contra ele. yo pasteur Tu, pastor, oyo mwana azala não pasteur. queres que teu filho seja pastor. Amen. Amém. abinga na boye mwana azala pasteur. Disse: eu, meu filho não pode ser pastor. Et il y a beaucoup de gens E há muita gente bazoboya que estava a negar mosala oyo este trabalho. nabo moto bakozala raison na bango. Carnalmente podem ter razão. Comment servir un maître spirituel oyo monaka te? Como servir um mestre espiritual que ezalinga bato ya relation na moi fin du mois na bango ezalaka e os outros que trabalham na sala não ouviram Mais ah, na mosala oyo fin du mois ezalaka te. mas nessa obra não há final do mês. Crédito mpe na mosala oyo ezalaka te. Oke na bakodolo na mosala asala tota crédito rien. Mas no banco do céu e receber crédito. Não. tokata bandako na kilamba baleka mpo tosala paster. Perdemos casas no que dava por ser pastores. Amen. Amém. Pastor não é função, usa mosala te. Disseram que esse não é função. Na mokili boye. No mundo, Mais kuandisa matia tozoyoka. Kuandisa matia tozoyoka. segundo a pregação que estamos Quand Dieu appelle quelqu'un dans son œuvre, quando Deus chama alguém na sua obra, azanzambo aza providentiel. Ele é Deus providencial. Amen. Amém. Okotravailla ngo na makasi na yo moko te. Não vais trazer tudo pelas tuas próprias Il est forças. Elohim, Ele é Elohim, celui qui est suffisant à lui-même. aquele que é suficiente é Ele Et mesmo. comment que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. A obra do Eterno prosperará entre o semeador. Même nos ministères Mesmo no ministério, vont prospérer vai dans le prosperar monde. no nome dele. Dans sa providence, dans sa science, Pela ciência, il a déjà prévu Ele previsto nini oesengeli pour nos ministères. o que é necessário para Proverbe 16, 4 elobi, Provérbio 16:4 diz: Dieu fait chaque chose avec un but. Deus fez cada coisa com objetivo. Nzambe asala eloko nyonso na ntina Proverbe 16, 4. Provérbio 16:4. Deus Même fez pour nos tudo, ministères, mesmo para nossos Dieu ministérios. a un objectif à atteindre. Deus tem um objetivo a Et atingir. c'est pourquoi Por isso, azalaka toujours la provision na ye. Ele tem sempre a sua provisão. Avant Nzambe akela mutu, Antes de Deus criar o il a déjà mundo, préparé l'environnement oyo moto akovivre. Ele já havia preparado ao redor em que o homem iria habitar. Avant Nzambe akela ndeke, Antes de criar a ave, esakelaki mapata place ndeke akovivre. já criou o céu onde a ave Avant iria habitar. akela nzete, akelaki mabele place nzete akovivre. Antes de criar a árvore, já havia criado a Avant terra. akela mbisi, esakelaki mai place mbisi akovivre. Antes de criar um peixe, já havia criado a água onde habita. Dieu prépare d'abord l'environnement Deus prepara primeiro o avant de meio ambiente, créer l'espèce. antes de criar as espécies. Amen. Amém. L'environnement, c'est la providence ya Nzambe pour mutu wana asouffrir de l'espèce wana anyokama te aza mesi akovivre. O meu ambiente já é o plano de Deus e preparado por Ele para que esta pessoa não sofra. Et Dieu déjà a prévu E Deus já tinha previsto. pour nos ministères. C'est qu'avant de quoi qu'on a Quer ministère, dizer que antes de il y a déjà des provisions. já tinha provisão. O biso tokwete ke tamutoko ba ministre neze ba liko kashika sikumona ko ministre usate ni project na ye. Não foi de que não nos tornamos ministros, depois Deus começou a pensar Wana biso aswala africain. Esses são os parentes africanos. Zoso da mwana Mas a nascer o filho, objectif ya bongo orçamento za na mwana mtere fez orçamento de dinheiro, na bota mwana no gasuma. convencer o filho para amanhã, o filho Biso me asada ajudar. africain. Nós pais Mais africanos. Dieu non. Mas Deus Les blancs aussi non. O branco também não. Amen. Dieu a tout prévu. Deus preparou tudo. Et na provision de soutenir le don mon abisso. E nas provisões que vai sustentar, Il y a plusieurs provisions. vimos várias Mais provisões. on
la provision c'est aussi l'homme. E aprendemos que uma das provisões de Deus é o homem. Para que o teu trabalho vá em Dieu diante, a préparé des hommes. Deus preparou homens. Pourquoi tel souci l'homme providentiel pour le ministère. Por isso que nós vamos falar do homem providencial para o ministério. Qui est l'homme? Quem é o homem? Selon la Bible, Segundo a Bíblia, l'homme o homem est un être créé par Dieu, é um ser criado por Deus. à la fois matériel, Na fé material, corps tiré de la terre, corpo tirado na terra, et spirituel. e espiritual. L'homme a sa corps, O homem tem corpo, l'homme corporel homem et corporal, l'homme e spirituel. homem espiritual. Romains 7, 22, ils ont de l'homme intérieur. Romanos 122 fala do homem interior. Et Thessaloniciens, ils ont de la mission que nous avons l'homme, corps, âme et esprit. 1 Tessalonicenses me fala que temos corpo, alma e espírito. L'homme, Quer dizer que o homem, selon la Bible, segundo a Bíblia, porte en lui la ressemblance de Dieu. porta nele a ressemblança de Deus. Ce qui se manifeste dans sa capacité de penser. O que se manifesta na sua capacidade L'homme de fut créé pensamento. selon l'image et la ressemblance de O homem Dieu. foi criado segundo a imagem Il e a la semelhança de Deus. capacité de E penser, ele possui a capacidade de d'aimer, pensar, de créer de criar et d'entretenir des relations. e de criar relações. Donc en bref, Genèse 1, 26, 27 26 nous parle sur l'origine de l'homme. nos fala sobre a origem do homem. Nous avons dans ma capté, O homem não veio do nous macaco, avons dans ma cap, outro que veio do macaco. ceux qui ont dans ma cap, Se saísse dans do ma cap, macaco, on va dire là, os dans macacos que ficaram com o grão também se dentro da macaco, on va dire là, tirez dans la cap, Eles permanecem sempre va courir macacos. dans la cap, va courir. Eles são sempre Fallait pas macacos. changer. Poderiam mudar também. Alléluia. Amém. Mais on va dire là, Mas macaco, permaneceram sempre. l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. Providence de Dieu, on est à la paix pour le mini. Providência de Deus vamos relembrar. En termes chrétiens, Em termo la cristão, providence divine a providência divina se réfère à la manière dont Dieu, é feito da maneira que tu és, dans sa sagesse, na sua sabedoria, dans sa souveraineté, na sua soberania, dans sa sagesse, na sua dans sa sabedoria, na souveraineté, sua soberania, dans son amour, no seu amor, dirige dirige un plan plano pour sa création. para a sua criação. Donc Dieu, Deus, dans sa souveraineté, na sua soberania, par son amour, pelo seu amor, par sa sagesse, pela sua il sabedoria, avait déjà un plan ele já tinha plano pour sa création. para a sua criação. Et là, comment on dit que pour surprendre ça? Nada vai surpreender Deus. Tangu Rebecca azoseka Quando Rebeca ria, Nzambe epito Sara azoseka Nzambe quando Sara ria a Deus, poza balobi na Abraham que mwasi na kobota porque Deus disse a Abraão que tua mulher terá filho. Sara na cuisine kuna bani A koseka Sara na cozinha começou a sorrir. abetata oyo Disse: Este pai, tamuzuzu bilei aliye talvez é a comida que comeu, nelobisi ye boye ele fez falar assim: nayo na ajo eu nesta idade, na ajo na neva 99 na anos, basanti na mobalize sila ngai até desejo de homem já me Nyana acabou. kele kobo Eu vou nascer mais. Samba yeye Deus me trouxe. atunie Eu Sara a ele disse: Sara, oseka mpona nini estás a rir por quê? alwanga na bina Ela falou: Não, eu não ri. Nzambe atunie Deus disse: il y a des choses qui soient étonnantes devant Dieu se há coisas que são impossíveis para Deus, c'est dans ma souki que Deus te assustado, et c'est le premier aconteceu como? il y en a rien Não há nada. rien qui soit étonnant devant Dieu Nada é difícil para Deus. année prochaine ya mwana bidi ya mwana yo kobota Por isso que o filho que você vai nascer on peut se comprendre Isaac vai dar nome de Isaac. qui veut dire oseka Quer dizer sorrir. amen Você viu? c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit étonnant devant Dieu Não há nada que é difícil même para pas ele. comme la tua Bible Mesmo que aconteceu nas suas da Paul Bíblia. azoloba nyonso ekomela bango A Paulo
exemples. É para nos servir de Eza exemplo. na ya malamu. Seja bom, Eza na ya mabe. seja Na mal, souverainité ya na Nzambe. soberanidade Fale de Deus. balekela Congo. Eles tinham que Po passar bazala por isso ideia mpona para mabe. ser pregação para muitas outras pessoas. Donc pour nos ministères, Para o não il n'y a ministério, rien d'étonnement. não há nada difícil. Dieu a tout prévu avant Yonanga Tobota. Deus tudo preveu antes de tu La e eu façon ser dont je le dis, conhecido. avant que je dise au moment de l'évangile, je te connaissais. Por isso que disse a Jeremias, antes de tu entrar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Yako Tobota, nasci na préparação, na perna que eu. Antes de tu nascer, eu já te chamei. Et quand Dieu appelle, il a des provisions. E quando Deus chama, Ele cria também provisões. Pour que la musala, il y a pas cité. Para tu não fazer um trabalho difícil. Ce qui musala, c'est comme la difficile. Se o trabalho de Deus está se tornando difícil para ti, informe, Vérifier. verifica. Yo, Tu o me condition aqui, fizeste entrar, você sabe. ou Deus é quem te chamou mesmo. Amém. Amém? Oui, Sim. estava uma paz No tempo exame. difíceis, Mais até no deserto, mas mesmo no deserto, mano, vai dar conquista. maná caía. Até no deserto, Mesmo no deserto, Dieu a prévu. Deus preveu. Aí vem que no deserto, magasin Sabia de que la no mesa. deserto não há armazéns de roupa. Aí vem que no deserto, magasin de la mesa. Sabia que no deserto não há Selon la théologie, armazém de roupa. Segundo a teologia, et la main dans mon côté, il le dit pour le dire. Moi, ça le dit. Moisés disse: Au cabeça, tá nos publicando no deserto, para 40 ans. pense se todo o tempo que passamos no Mas deserto durante o 40 bom anos, poder de vimba. nenhum pé de uma pessoa inflamou. Exato. Não há. Na beita makula mulai mali boso na vi. Andei a pé muito tempo. Na beita makulu banda tembo. Ki kaumula antre ya lunda. De Kemba até Caumula lá no. Makulu vimba na dema sede lo na po katare ko na katare bali boso na mula tere de mwana. Primeira Na vez mula ngai. andar sem o que tinha que Se ver. Moisés lo bina mo 40. Moisés agora lhes disse durante 40 anos: o vosso pés não inflamaram. Elama na mino. Você Exulugade. O dia a tu previ. Quer dizer que Deus Ele que vai ao deserto. sabia que Deus Il l'a pas dit maintenant dans l'Égypte. a roupa não saiu Il da a cozinha. son compte la boutique. La boutique la sombre et la bâtée. Pour sa souveraineté, il a tout prévu. Ele tudo preveu. Amen. Amém. Il a tout prévu. Ele tudo C'est preveu. quoi? La théologie, vous savez, plus le Bible, A teologia foi mais longe disso. plus que les enfants grandissaient. Mas Ça, os c'est la filhos théologie. engrandecidos, Leurs vêtements aussi, a ils ont outra fait vai abrir. donc, on n'est pas pendant la guerre. Se ela foi pequena, Ils ont couru. vai crescendo. Ils ont couru. Vai Mas crescendo. quem está na pessoa? Não ficaram de comprar. Dieu me veut. Deus é maravilhoso. Só com essa da boa na Se mão. Ele fez para eles, Pourquoi pas nous? por que não a nós? Même dans le désert, Mesmo no deserto, c'est que toujours pour Ele faire. foi proverador. Le ministère en un mot, c'est le service. O ministério em uma palavra de serviço. Un service rendu à Dieu Serviço rendido a Deus et à son peuple. e ao seu povo. Le ministère, c'est un service rendu à O Dieu. ministério é serviço rendido a Son Deus peuple. para o seu povo. Il y a plusieurs ministères. Há mais ministérios. Service, nous sommes à l'église. Todo o serviço que fizemos na igreja. Na vraiment na mot exemple O ministère. verdadeiro termo é ministério. Amen. Amém. Tout le service que nous faisons à l'église. Todo o serviço que Puisque fizemos na ministère est un igreja. service. Ministério é Pour serviço. servir Zambé. Servir a Deus. Dans cela peut pour servir Babi. Também é servir pessoas. Exemple Babiaki, Babiaki. Há diáconos Vai servir que Zambé. estão a servir a Deus. Pour accompagner. Aquele que varreu a igreja À servir está Zambé. a servir a Deus. Mais ce qui nous intéresse Mas plus, o que nos interessa c'est le mais service du ministère à la parole. é o serviço do ministério na Selon palavra. Ephésiens 4 et 11. Segundo Efésios 4:11. Agora nós vamos ver providência ou colo abonisse por na China na mão. Por isso que falamos da providência que o Mas Senhor o preparou povo para é eles. ministère à la parole. Aqueles que têm ministério na palavra. Il y a des gens qui sont appelés comme ministère de la parole. Há pessoas que são chamadas pelo ministério da palavra. Basé na providência. Tem providência On s'appelle abonisse pour la China na bango. que Deus preparou para eles.
Bato Nzambe abongisi à notre faveur. Pessoas que Deus preparou ao nosso favor. Baza ele pona biso. São aí para nós. Baza wana ele pona biso. Estão postas para nós. Amen. Amém. Esse capítulo tem contato na Gênesis 27. Onde acabamos de ler em Gênesis 27. Quando Isaac casou béni Jacob. Quando Isaac abençoava Jacob, Avec quel éternel te bénisse. disse que o Eterno te abençoe. On est à 7, ça c'est un 7e verset da Bible. É o 707 versículo da Bíblia. Alors, Nzambe apesa yo le rosée du ciel, Disse que Deus te dê o céu, au vale do o céu, oval do céu, pe apesa yo ba graisse gordura ya e mabele. que te dê a gordura da terra. Donc, partout yo kokende, Disse que em todo lugar onde você on for, bénéficie na ba graisse ya likolo, e beneficie da gordura do pe on céu, bénéficie na ba graisse ya mabele. Rosée ya likolo, do oval on do bénéficie na ba céu, graisse ya e mabele. beneficie da gordura da terra. C'est-à-dire, Quer dizer, partout où tu seras, em todo lugar onde você estiver, l'on est de la faveur, favorable que pour o la céu esteja favorável para ti. mais mabele nyonso yo kozala Em toda a terra em que você vai chegar, obénéficier na graisse na e yango. você beneficie da sua gordura. La terre, A terra, peut-être la terre que nous voyons, talvez a terra que estamos a mais ver, la terre symbolise aussi l'homme qui est tiré de la poussière de la terre. e a terra também é o homem tirado do pó da C'est terra. que Nzambe asunga yo, Quer dizer que Deus te ajuda bato pe basunga e que yo. as pessoas também possam te ajudar. Amen. Amém. Donc, kende mwana, Vá, filho, Nzambe asunga que yo, Deus te ajude bato e pe os homens basunga também yo. te ajudem. Na ministère, No ministério, Dieu a prévu les hommes. Deus preparou homens Okakozala aide mpona que biso. vão ser sustento para nós. Joseph papa kotinda ekende kotala bandeko na yo. José, o pai vai te dizer, vai ver dos Mais irmãos. bisika papa tindaki ye Mas quando o pai me mandou, akende kuna pe bandeko na ye baza te. ele foi e seus irmãos não estavam aí. Mais papa alobaki baza awa. O pai disse que estão aqui. Mais bake wapi? Foram aonde? Abandi koteleka na Começou a teleka na desert. andar no deserto. Ye olaki mwana Nzambe. Ele, como era filho de Deus, Il a fallu Nzambe alobisa su ndoto. era necessário que Deus lhe fizesse sonhar. Kuyamesela kolonda ndoto. Porque ele está acostumado a Kwani ver. alotaki ndoto teke ndenge okende kuna okuta bandeko na yo te. Por que que não teve o sonho que não assim que vai e não vai encontrar seus irmãos? Rose ya likolo ezali. O oval do céu existe Grâce mabele e pesa. a gordura da terra também existe. Il a fallu kutana moto. Ele tinha que se encontrar com um homem Ndeyebisi ye ozoluka na que vai procurar quem? naluka bandeko na Diz que vai ngai. procurar meus Papa irmãos. tininga na kotala O pai bango. me mandou para vivê-los. J'ai entendu tes frères. Eu entendi os teus irmãos. Nayokaki bango koloba ke Sofia tolongwa awa vamos sair tokende daqui na gota. e vamos nos dotar. Kende na gota Quem vai dotar? okuta na bandeko. Vai se encontrar com teus irmãos. Place Nzambe akosala te, Onde Deus não vai Dieu agir, prépare un homme. Deus prepara um homem Oyo akomemela yo lisungi, que pode te trazer oyo akomemela ajuda, yo impulse, que pode te trazer um impulso po ete lotomo na yo ekende mosika. para que o seu trabalho possa Pourquoi tu sais un Dieu invisible? porque tu serves um Deus invisível. Nous servons un Dieu invisible. Servimos a um Deus invisível. Moko ya lisungi na biso. Uma das nossas Oye ações aprevoir yango ete yo nanga tokelama. que Ele preparou antes de tu e eu São pessoas. são os Oyo homens akoya koporter aide que vão vir trazer uma ajuda mpona biso. para nós. Aide yango Esta ajuda peut-être physique, pode ser física, moral, moral, spirituel espiritual ou financier. ou financeira. Lisungi oyo kozwa epai ya bato A ajuda que podemos ter aos homens ekoki kozala physique. pode ser física. Lisungi oyo kozwa epai na bato A ajuda que podemos adquirir aos homens ça peut être mental ou moral. pode
financière. ou financeira. Moto nyonso te akomemela yo lisungi lolenge moko. Não todo mundo que vai te trazer ajuda do mesmo jeito. Amen. Amém. Moto nyonso te akomemela yo lisungi lolenge moko. Não é todo mundo que vai te trazer ajuda do mesmo jeito. Vi eza lokola ndako. A vida é como casa. Ndako oyo eza edifício baotonga. Essa casa é um edifício que está a Ndako construir. oyo etongami na mayela moto moko te. Essa casa não foi construída com a inteligência de uma pessoa. ezalaki na vision ya pasteur Visão do Cipriano. pastor Cipriano. Mais pasteur Cipriano te moto ataki babrike abetaki babrike oyo. Mas não foi o pastor Cipriano que bateu os blocos. ezalaki na bamason batongi. Teve pedreiros que construíram. bango mpe basuki. Eles também pararam. il faut bagister baya Sabe, os ajustadores basala veio mosala na bango. para fazer o seu bango na trabalho. kosuka. Eles vão il faut parar. baélectricien baya Os eletricistas basala mosala na veio bango. fazer o Quel seu est trabalho. ton ministère sera édifié de plus et soutien Com mais sustentos. moral, Moral, spirituel, espiritual, financier. financeiro. Amen. Amém. Et physique. E físico. Pela batuta bakota pene na E yo. com pessoas que Deus vai Bamemela colocar yo lisungi. para lhe trazerem ajuda. Lisungi akoza lolenge moko E te. a ajuda não será do mesmo jeito. Lolenge moko te. Não será do mesmo jeito. Amen. Amém. Un jour, Um dia, Jésus Jesus alinga passer par Samarie. queria passar por Samaria. Batu ya Samarie Os homens de balobi Samaria na Yesu okoleka awa te. disseram a Jesus: tu não vai passar aqui. Batelemela Yesu. Levantaram-se contra Jesus. Jacques alobi Já Deus disse: tala bato papa. onde essas pessoas inúteis, Maître, mestre, bapagano, esses pagões, bacribino, esses incrédulos, beilaka moto. chama somente a fogo, Etupa que lhes queime, bazika de que bazala. queimem do jeito que estão Ufa! aí, que morram Atamasu. pessoas pecadoras. Amen. Kulabile bikafoni zono. O Senhor diz a João: o que você está dizendo, Kuyebi amote. tu não sabes. Ayeba kite. Ele não sabia, Ayeba kite. não Que sabia batuana que estes homens, ata baza bongo. que quando estão Baza assim, providência pona são yebo la. evidência para ele mesmo. Labi. Amanhã, Tanto Pentecoste sabe. quando o Pentecostes Primeira acontecer, igreja munene ya a Jerusalém. igreja de Jerusalém, Deuxième église segunda igreja, ya Samarie. Samaria. Tanto Filipe ayofungola église na Quando Samarie. Filipe foi abrir Na igreja, pele da igreja ye munene. pouco tempo a igreja ainda não Nessa nasceu. pequena E Jerusalém. a notícia foi em Jerusalém. Aí eles falam que na Samaria vai como na grande igreja. Disseram que em Samaria também há uma grande igreja. Ficou Pierre na Jalo com a colônia igreja. Pedro e João como A pessoa que coroa. levou a igreja e amor. Disseram: vamos ver essa Não igreja. vai ir para uma igreja munene. Quando vieram, viram uma grande igreja. Avec Filipe. Chamaram a Filipe: Eu sabia que tu és diácono. o mundo sabe Vimos o papai. trabalho que você fez, pai. Eu sou para na Jerusalém. Ah, vou voltar em Jerusalém. Eu sou para Jerusalém. Volta em Fica Jerusalém. na missa batata. Deixe para nós os pais. Eu falo para Gomão. Para dirigir Aleluia. essa igreja. A moça aí. Eles Já a moça João lá. está esquecendo. Cada tua receber a vida de cabe. Tu chamou. Deus lhes queimaram. Agora como mulher linda na mão. Enfim, como é Agora eu sou uma lição na começou a mão. ser ajudado. Quando é a lição. Porque é uma lição. Mudança na tina. A pessoa Pena que eu. nunca perto de ti não existe. Até a salioma bem. Por mais que te fizer mal, Divisão exata bem. divisão é mal. A separação é melhor. Separação é melhor.
na idade, Pedro Pedro era mais velho dele. Pedro era mais velho. Tudo que vamos passar no ministério, Pedro já fez primeiro. Experiência que Paulo não tem. Pedro caminhou, Paulo caminhou. Pedro caminhou por cima d'água. Jesus em glória. Viu Moisés? Viu Elias? Ele deve Pedro ouviu palavras de Paulo, ele suportou-lhe. Escreveu. Vamos estar atentos nas escrituras do nosso irmão Paulo. Se não tem Espírito Santo, pode fazer pecar. E mostrou que mais ele era paciente no teu comportamento. Eu era uma criança. Eu pensava como eu imaginava como uma criança. E já que eu cresci, eu vou deixar a criancice de lado. Na sua juventude, aquela mistura, vai. Faut petit. O que vai missão ministério? O que vai missão missão? Não, não vai ajudar. Justa missão no ministério. Não vai caminhar comigo. Se vai caminhar com ele, vai com ele. Eu vou procurar outra pessoa. Amém. Com as suas comportava muito duro. A pessoa que ele rejeitou. Onde foi? Barnabás foi trazer a Pedro. Ele permaneceu. Aprendeu a Pedro. E permettre a como évangile selon Marc. E permitiu escrever evangelho. Première como évangile c'est Marc. Primeira pessoa que escreveu il a appris auprès de Pierre. Ele está aprendendo perto de Pedro. Samuel Panzana. Essa notícia Il était à combien Pierre lettre un Pierre de Pierre. E ele também que escreveu primeiro Pedro. Pierre é lá como porque Pedro não sabia escrever. E como é que escreveu isso? Paulo veio Tenha paciência. Tu não sabes. Essa mesma pessoa pode ser uma bênção para ti. Pode ser uma providência para ti. Amém. L'homme providentiel
ministère. para o nosso ministério. Dans la Bible, Dissemos, tout le monde était dans le groupe de soutien égal. nem todo mundo vai precisar de sustento igual. Dieu peut utiliser un homme Deus pode utilizar um pour homem un soutien ministère. para o sustento do seu ministério. Mais l'aide a plusieurs formes. E há muitas maneiras. Il y a l'aide physique, A maneira física, ajuda física. ajuda física. Dans le problème, No problema, il est là. ele está aí. Nalikabu Azawana. O problema Il manifeste sa présence physique. ele manifesta a sua presença física. Physique. Física. Dans le combat, il est là physiquement Quando ele está aí pour fisicamente t'aider. para te ajudar. Abraham avait porté son soutien physique Abraão levou seu sustento físico et pas Lot. a Lot. Amen. Amém. Job a eu problème. Job teve problema. Balinga d'ailleurs a assistir. Os seus irmãos vieram lhe assistir. Proverbe 17. Provérbio 17, Il dit 17. que ami aime à tout le temps. Diz que é amigo em todo o tempo. Ami aligada na tambo nyonso. O amigo que ele ama a todo o tempo. Na tambo na paz. No momento de difícil, Ami amigo akomaka frère na ye. torna-se E irmão. a mosusu na tambo na paz, il est là. Há pessoas que no momento difícil ele está aí. Ata pessoa como Por mais que não te dá dinheiro, de présence na ye. mas a sua presença É consoler. vai consolar. Amen. Amém. Montando na coroa. A pessoa que está na cadeia, Ato me lhe como mas que não, você não lhe leva dinheiro, mas a sua presença é consoler. vai lhe consolar. Montando bem no hospital. Aquele que está doente no Ato hospital, pessoa como por mais que não lhe dá dinheiro, a sua é presença consoler. vai lhe E consolar. des gens Há pessoas bazawana que estão aí physiquement fisicamente. pour développer plutôt développer comme Vamos Amen. desenvolver essas coisas. Donc développer ton code de l'explication à mon aide dans hébreu. Vamos entrar na explicação do termo Nós ajuda. peguemos a categoria da aide que eu sou pai amado. Estamos a explicar na categoria de ajuda que podemos L'aide ajuda physique, física, aide morale. ajuda moral. Nous avons besoin d'aide morale. E precisamos também de ajuda moral. Ministère. Ministério Nous avons les hauts et les bas. é o Cima, baixo. cima e baixo. Beaucoup de un problème sérieux. Vai se encontrar também com problemas sérios. Pourquoi le pasteur a son famille dans l'altar? Por que muitos pastores estão a morrer nos altares? Pasteur, nous avons l'océan. Pastor é como o oceano. Biso to yambaka makabobato. Só recebemos o problema das To pessoas. yambaka bato. Recebemos o problema das Mas aí eu pessoas. vou. Mas o que é teu? Os homens precisam de nos acontecer. Não estás a ver onde Por nós desfrutar. aqui no mundo. Porque isto também é pessoa. Amém. Amém. Nós aqui no mundo. Cada Também pessoa. somos pessoas. Sabe que Jacob a dit à bénir banana. Jacob queria abençoar Alors seus il rassemblez-vous, Disse, reúnem-se, fils de Jacob. filhos de Jacó. Écoutez votre père Israël. Escutem vosso pai Il Israel. va vous bénir. Ele vai nos Dans abençoar. chaque homme de Dieu, Cada homem de Deus. dans quatre hommes de Dieu, Dentro de cada homem de Deus, il y a le Jacob há Jacó et il y a Israël. e há Israel. Jacob, Jacó papa é a personalidade que o pai teve. émotion, pas sentiment, tout est amis. Sentimentos, tudo está. Mais quand il y a aussi la divinité, on jamais à la mission. A divinidade que Deus meteu dentro. Si on n'a pas de père Jacob, E na parte de Jacó, elle peut pouvoir le père de Baga. a moral também se enfraquece. Elle besoin de soutien moral. Precisamos também de sustento moral. Elle n'a pas tout le monde sous peine de Há pessoas que perto de ti. Deus chegou numa certa Il a situação. prévu peine quelqu'un ou quelqu'une. Era necessário que perto de ti alguém Il a apporté le soutien moral. viesse para te dar o apoio moral. Moïse, Moisés, quand on a o Senhor se encontrou a com pu ele. Israël, Ele saiu de Israel. maintenant comme il a Mas désert, quando chegou no deserto, a dit Moussa la Kossabissa. pegou os E a coxinha pessoa. julgar o povo. Maintenant, j'ai trop aillé. Mas quando Jetro veio 18, Atali. e disse, Nega jugé par tout homme, du o peuple. jeito que julgava pessoas de manhã, N'a pas pas tout nié. e perguntou, Mais nous, ça l'a dit, n'a pas tu tout, n'a pas fazes tout, o que n'a pas tout. esses homens estão contigo aí de manhã? Amém. Ele disse, não, Tout le monde, c'est pas le gars. essas pessoas estão aqui a mim. Mas é um problema sério. Tem problemas sérios. Mas
Eu é quem sou juiz e dirigente deles. Vou terminar com o problema deles. E disse: o que você está fazendo vai te matar cedo. Tu e eles vão ficar cansados. Amém. Escolha pessoas para poder Pour julgar. la chef à 10, Escolhe pessoas. la chef à 50, Chefe la chef à 100, de la 100. chef à 1000. Nous doit difficile. Você recebe apenas relatores difíceis. Où était Dieu Onde estava Deus pour appeler ces conseils? para lhe dar esse conselho? Nzambe azalaki wapi? Deus está com Ntango ele azolela quando azomita krase fana nzambe alobisaka ndoto Cristiano me mostrava ozonyoka mofils sofrendo sala boye assim. izaka na bana jacob Isaac falou para Jacó: okobeneficie na barose ya likolo pode beneficiar do mpe almoço, okobeneficie na bagrese ya mabele pode beneficiar da gordura da terra. ashe nowe ekomata te A arca de Noé não vai soki subir. bamai mibale esangani te E as duas águas ilifo mai mosu euta likolo mai mosu ebima na se nde kozalaki ashe mada mpe aza kotambola oyo ana bezo lisuki ya nzambe mpe ya bato mpo okende mosika na ministere na yo etie mpe utilize n'importe qui pene na yo quelque soit oyo oza tu n'aimes pas Elohim. Elohim elakisi celui qui est suffisant à lui-même. C'est Dieu. Ana besoin de soutien te wasalika. Il est suffisant à lui-même. Mais quand voilà qui peut todo, Mas quando revestiu a corpo, akomaki na limite. ele teve limite. Donc aussi nous avons todo pour la limite. Se temos corpo, temos limite. Donc Jésus Jesus azaki na forme ya mapa mibale na Israël de Olia. dava em forma de dois pães Soit lipa ya bleu, ou pães. soit lipa ya orge. Bane kosala mapa mibale. Fazia dois tipos de pão: Au pão de trigo pão de trigo e pão de cevada. ou pão de cevada. Orge. Amen. Si ko lipa ya bleu Pão de trigo, na lipa ya orge. pão de cevada. Jésus était le Père des saints du ciel. Jesus Avec era tous les deux en deux, en Era la foi. dois. Il fit dans la lapide E quando ele vestiu a carne, avec lipa ya bleu. era pão de trigo. D'abord, il va dire un jour, Por isso que disse um celui qui dia: est la bleu, se esse pão, il faut y avoir esse trigo não cai no chão, vai permanecer assim. Jésus a forme ya lipa bleu, Jesus, na forma de pão de trigo, avec la limite. tinha limites. À cause de la awa, Por estar à aqui, cause de la tête qui n'est pas não awa, é assim que está aqui, à s'appelle Samarie. também tem Non, Samaria. Não. le sika Lazare a couvert les. Lázaro morreu, Il y a Zabalate. ele não está aí. Soka qui va voyager, Vai viajar, a battre la vai boîte. subir também no barco. Jésus la forme ya bleu, Tem forma de trigo, à sa qui peut Zala. daqui a fogo. Alléluia qui peut. Jésus pleura. Amen. Il avait des limites. Ele tinha Et limites. ça, nos ministères, tant que les humains, nous avons aussi des limites. Tinha limites. Mais, Mas, ma papa, yes, a Bomolaka. esse pão que Jesus Il a dit lipa fez ya bleu, não era pão de il a trigo, dit lipa ya orge. era pão de cevada. Ma papa, Élise a Bomolaka. O pão que Eliseu C'est là qu'il y a orge. era de cevada. Le pain d'orge O pão de est cevada léger pour les é lipa ya mais trigo. leve que pão de trigo. Jésus, après sa résurrection, Jesus, depois da sua a nouveau ressurreição, lipa bleu, a commis lipa orge. Lipa orge peut se multiplier. a pão de À cause de la montée de Mayo, à cause de la montée de Mayo. Dans le lipa orge, il n'a pas de limite. Il peut être ici, simultanément à la France, simultanément à la Europe, simultanément à la Kinshasa. Donc le ministère de la dispensation, première dispensation, c'est dans la forme ya bleu. Pour foutre la Minerva là-bas, on passe. Pour foutre la dame, on passe. Nyonso passe. Mais il y a un temps, Dieu va changer ton ministère encore sur la forme de lipa orge. Oh, ma carrière est un peu difficile, non, et comme on peut dire cela. Parce que voilà difficile de nous. Au sous à bon côté. Il y a un temps, tu deviens dans les orges. Amen. Donc Jésus aussi avait des limites. Jesus, Donc si ce n'est que tu es qui
Ele era o único na sua dignidade não tem limites, mas tu e eu temos limites. A coisa que você vai querer onde você parou, onde Deus vai mandar alguém. Essa pessoa que vai falar, hoje eu ultrapassei em ti, ultrapassei em vida, ultrapassar em poder. Ele é muito perto de ti. Essa casa edificada com muita gente. Na igreja do pastor, construiu na maçom, pelos na eletricista, construiu-se. na bateria, só que não toma mãe. Então, mamãe vai lá, pega a maçom. Também cozinhando para os Então, pecadores. que bom. Eles que deram também dinheiro. Mas olha o ministério. É este o ministério. Eu botou uma manada de suquinha a bebê. Faça construir-se com a ajuda de muita gente. Toda emblema na mato. Sejamos humildes às Você não sabe isso como mati. Porque quando tu sobres, Quase não trabalha tudo. mas já não precisa de pessoas. Na Juízes 18. Em Juízes 18, É apenas bom. há também um povo assim. Bom, mas era que o Ana. Um povo que estava aí, Mas era que bien na boca na bambo. estavam bem na sua cidade. Mas era que na boioca e na boca mocote. Não tinham cumplicidade com nenhum Pourquoi? país. Por Mas quê? que na bambo, era que teve bambeli. Porque a sua terra era abençoada. Não olha tanto. Agora na tuba 11, 12 dias. Toquima. Comecei a fazer todos sair. Genèse, Juízes 18. Juízes 18. Tudo vai na primeira versão. Juízes 18, primeiro verso. Naqueles dias não havia rei em Israel. A tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque então não lhe havia caído a sua herança em tribos de Israel. Continua para Verso 7. verso 7. Então foram-se aqueles 5 homens e chegando a Laís, Exatamente na tribo, estava Israel na Cana, chaque tribo a sua mabele na viram o povo que havia. Espera, estou só para divertir. Estava na Cana, Quando entraram em chaque tribo a receber na mabele. cada tribo tomou uma porção de terra, Mas tribo a dar, mas a tribo de Dan não teve a terra. para ali colocar. Começaram a procurar. Deus disse: cheguem lá, destruam aquelas pessoas que encontraram. Mandaram 5 homens. Disseram: vamos assinar esta vamos procurar onde destruir e vamos ler o verso 7. Então foram-se aqueles 5 homens e chegando a Laís, viram o povo que havia nela. Como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, quietos e desprecavidos. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Bazangaki elokote na mboka na bango. Zeke mabele na bango riche béni. De bazangaki elokote o bayoni. Era um povo rico. Povo rico. E estando longe dos sidônios. Le col bazangaki riche. Va s'éloigner na ba peuple ba voisin. Não tinha relações com ninguém. A causa da riqueza. Por causa da riqueza de ser não tem nada. Não precisamos deles. Nós somos abençoados. Somos fortes. Vamos tomar o que é deles. Continua. Terminou ali, pai. Continua. Amém. Amém.
Lisolo et continue de s'y A história continua a tentar. tu connais ça la blague. Agora, o que lhes aconteceu? Como estavam aí, tem um Même colo. mas no dia, Bagena na moni bongo ba sur os information. homens viram assim que Bagena kuna ba français. foram procurando visita. Bino me na pays oyo batamboka o laïs. Vocês encontram como são desse país, dessa cidade de Laís? Te baba na mbongo ba ki ba français. Os vizinhos. Yeah. Bagena ba français do ba na ni ba pays frontalier na ba ville frontalier. As Bagena cidades na fortes, bongo. eles não se entendiam com ninguém e deixaram Me para ba fora. ke pesa rapport. E foram dar relatório Na ba ma jivoli na ba. aos seus anciãos. To ultima bele moko pe. Encontramos uma Riche. terra rica, Me peuple amoana. mas este povo Baza na relation moko te na vizinho. não tem nenhuma relação com Le soki to kote ni ba. se não se To bungisi ba ko. combatemos, Muka ko ene ba ko. ninguém vai Azate. nos ajudar, Muka ko sunga ba ko. ninguém vai Azate. nos ajudar. Me ba yela ba ko. Vieram Ba para bomba ba ko. Ba moise ba zo yoka. os vizinhos Ba zo le ba kuna. Ba ene ba ko. Azate. lhes ajudar. Ba détruit ba mo nyonso. Destruíram E todos. tribu ya Dan. Tribu ya A Dan. tribo de Dan Recupérer ma belle. recuperou essa terra. Conseil. Conselho. Atoteyaka malamu Por mais que koleka você prega, atoteyaka malamu koleka bato nyonso por mais que você prega mais que todos, soki mpe moninga oteya se o outro está a pregar, koma escreve. okozwa eloko na lotema oteyaka Faz receber aquilo que você não pregou. oleka bato te Você não nous trabalha. connaissons à partir et nous prophétisons à partir. Amen. Donc en tant que yo tonga Por mais que você ozana mitunga tem carro, ozanda pandenge nini sem como, valoriser chaque être vivant. valoriza cada ser vivente. Via moto nyonso eza lokola 6 A vida de ekomaka 6 ekomaka pe 9. Às vezes 6, às vezes 9. Il y a encore une espérance pour tous ceux qui vivent. Não há experiência para Non, ainda há esperança a esperança para todos que vivem. para todos aqueles que vivem. Esperança exatamente. Ainda há Na esperança. oportunidade à la peine. Aquela pessoa que tem Pour fome, moi, ils s'apportent não precisa à votre aide morale, aide spirituelle, aide matérielle, aide financière, aide spirituelle. Voilà, il y a aujourd'hui. para ti amanhã. Peu importe où il y a commis. Não importa aquilo que você se tornou, Oh, Dieu, c'est yo sali. o que você tem. Alors, t'as bon à Dieu, pas du tout. Soma kini na potopoto. Ajena masakatina. Oh, kipi sana. Na okota na mani. Amen. Le gouvernement sous le roi est un bon d'abord. Alléluia. Omoye, azaki déjà le nom à pas. Babili na mani. Il faut que vous d'arriver sur vos élèves. Vous n'avez pas des gens de rien. Ça va bien côté. Ah, on a fait coopération. On pose pas quelque chose là-bas. Amen. Adini la bas, avec son père. Likanisi ya mukembe kote na munene. Na kisema zuri nani. Asumu sana. Mukata katia. Azate. Atabala kanda kuna yo. Adio pesa teko bakulia. Adio sote ke lamba. Osuki sibi. Akoda ni sibi kote. Valoriser moto nyonso. Ona pesa musonge. Samson na makasi na ye. Itumba ke na ye moko. Ana posa mutu te. Ye moko koma 1000 personnes. Ana posa na mbele na kabuni na iki na mbe. Na kosa nini pa na yo. Kata pa nini pa na iki na mbe. Alléluia. Na kosa nini pa na yo. Wangolo ye mutu makasi. Na bitima moko abetaka te me akomaka 1000 personnes. Na luta ele não bate, mas ele mata 1000 pessoas. Akenda mboka finise na ko. Vai nos filisteus lá, Akenda kuna sans convite. vai lá sem convite. Mokola nini. No dia que Na quer, era nini. na hora que quer,
Quando eles entraram, ninguém vai dizer, não há. Filisteus. Amém. As filhas dele, filisteus. Como ele vai sozinho? Tu que és forte. Ele fez parar também por quê? Uma mulher com atitude. Acabou a força dele. Se ele tivesse alguém, nas tentativas que Dalila fez, por mais que ninguém mais forte que aquela pessoa, a pessoa poderia lhe dar conselho. Morreu cedo, não nasceu. Ser suficiente a ele mesmo. Vai te castigar. Precisamos de pessoas. Deus Salomão, talvez Salomão, homem sábio, o único rei, Saul, David, ele, reinaram 40 anos, 40 mais anos, si 40 tous anos. les rois d'Israël, Mas sobre todos os reis de Israel, l'unique à quelle guerre o único que não foi na guerra, não fez o cheiro nem barulho das armas. Sentou 40 anos em paz. Chacun vivait sous son figuier. Sentava debaixo da figueira, é sinal de paz. Sous son panier, c'est pour la Kimia. O que fez com que ele Il sentasse avait debaixo? prévu dans son royaume. Ele preveu no seu reinado, quando se tornou rei. Pour arriver à Kimia, Para reinar em paz, começou a stratégie. começou a utilizar estratégia. Parmi ces stratégies, No meio à tes das endroits rappelés, mas que mal, mais ce pas Dieu. mas que ajudou. Il faut la président de notre voisin. Se eu preciso casar, acho que vai A président de notre voisin. vamos se tornar meus Amen. sogros. Amen. C'est le pour la Angola. E com minha Angola, À quel Congo? com o Congo, Tous les deux. todos os dois À Balibara. casam suas filhas. À quel Gabon? À Balibara. À quel Éthiopie? Voilà combien de pays d'Afrique? Temos quantos países em África? À 50 euros. Tous les deux 50 euros, à 50 kilos. E África são só. Et surtout, voilà, à quel Europe? Foi na Europa. À Balibara. Et surtout, à quel 700 mariages. Pode fazer 700 mariages, voilà. À part la civilité. Par l'union, ce pas la voix. todos eles filhos do rei. C'est que Salomon a 700 kilos. Salomão tinha 500 sogras. 700 700 sogros. Si on attend Waka, Antigamente, ce qui Bokilo non pas la détourne. se o teu sogro vem luta, Il faut le savoir. tens que fazer o Pour quê? que vous soyez. Tens que lhe ajudar. Si vous pour atteindre Salomon, Para atingir a Salomão, pour parler là, Waka. nós começamos. Puisque place que vous ne parlez là, Waka. Onde vai querer começar é onde? Bokilo non. O teu sogro. Donc place que vous parlez du tout, vous regardez même la maison qui, on a pas de gomme, on va pour le thé. On a Bokilo non. On a terminé Bokilo non. On a tombé Bokilo. Tu vois que ça. Do jeito que ele foi. Le peuple pour la Kimia. Donc, à bien la opinion de tous les voisins. Pas Bokilo. De la opinion sur Kimia. Todos eles Alléluia. À quoi ça vous dit? não rejeitou ninguém. Oh, ouais, Soudan. Ah, eu sou do sul da Oh, Bokilo. Só Vous avez raison. Três não, são mentais. Ça n'a pas de relation à Batou. Tem a relação com os povos. C'est-à-dire qu'il y a des Batou, à cause de la bonne alliance, elle est morale. Há pessoas que podem dizer para ti ajuda moral. Elle est à cause de la bonne alliance, elle est spirituelle. Ou também ajuda espiritual. La Bible est morale. La personne qui a fait Jétro, Moral tem um exemplo de Jetro. au Babe, Abar. au Moïse, au Babe. Dans le pour le côté désert, Você disse ao Papa no caminho que entramos. Oui. Sim. les colons, O céu existe. colonne,
et Kababis. A coluna está nos dirigindo. Colonne de lien, Namoi, colonne de feu. Coluna de luz, de C'est que tout le monde a mis ça dans ça. Estamos a caminhar com Deus. Mas Voilà, besoin de payer des soumis à vous. precisamos também da ajuda do outro. On va. Do lado. Il y a une vie des zéros malades. Tu conheces bem esse deserto? Souka. Ajuda. Aider les sous. Ajuda-nos. Dans le désert pour lui. Nesse deserto. Amen. Souka bis dans le désert pour lui. Ajuda-nos nesse Donc, deserto. alors qu'il a besoin, il y a Moudou Pénénaïe. Precisava da pessoa A Soukaïe na marche, parce qu'il a que Moudou. ajudou com as coisas que tinha. Saúl. Saúl Akenda koluka na même ya pa alibajuleta na papa na ye. foi procurar jumentos do seu pai, Eloko esunga ye. que lhe ajudou. Moto amema. A pessoa que levou Azalaki ne serviteur na bango. era servo deles. Amen. Amém. Azalaki serviteur na bango. Era servo Donc deles. moto kuki ya papa. Alguém inútil, Mais amém. ya bakomi kuna na nzela ye alembi. Ele se cansou. Moral esebeli. A moral já tinha estragado. Tozonga. Vamos voltar. Mais moto wana. Para essa pessoa, Apporter soutien moral. levou o sustento moral. Abi tozonga. Não vamos Só na voltar. casa. Toma força. Na boka kwina. Nesta terra, Prophète há mokazama. um profeta. Tokende. akolakisa biso esika jomis ezali yabi te bakendaka mpa mosala nzambe mevite Não se vai roubar. abi te naza bapa quelque chose awa nga na kopesa yo offrande mpona kopepelaka na nzambe Para o servo de Deus. donc asoutenir ye E moralement sustentou moralmente et e financièrement financeiramente. amen Amém. soki lelo saola koma mokonzi E hoje Saúl é rei eza mpona jeune wana por causa deste jovem. elakaka bakola basoutien spirituel Há pessoas que podem ser sustento lokola aro como Arão na iri pene na yo mpona kosoutenir yo na losambo c'est pourquoi moto nyonso aza un être humain Por isso todo mundo aza chair liboso na yo é caro perante a ti. aza chair liboso na yo Caro perante pour a être un jour ti. E dia général na aya epai na Élysée o general ebanda lisolo na mwana moke jeune fille ya mokie seke na église ata mondimi ya mokie aza important mondimi nyonso na église aza mbongo aza mutuka aza voyage na yo kaka mwana wana mondimi azaka ntina ezalaka te oyo bazalaki lesomi de rien ebandele epai ya David plus tard bakomaki le vaillant homme de David atomoni mondimi na piaka dini te apesa ofrande ya 50 kwanza aza ofrande église lokola kaka moto aza batindeli yo kobengana ye te yokotomoli kobengana ye te jeune fille wana asoyi na mama asoyi na général asoyi na roi likambo mokie ekomi kaka mwana baroi mwana obeli moninga na ye roi tokatela mondimi moko na église tokobana relation na baroi kaka mpona mondimi wana to mondimi nyonso na église aza important aza important elekisi encercle elakisi moto ayekopesa renfort ata asumuka il est tombé dans le péché akwei na lisumu mais ola na lola etikala so effraie adam mosusu atikala kuna pour ecclésiaste elobi vaut mieux que donc quand après que adam est tombé il est resté un autre adam effraie adam atikala likolo lorsque son premier frère est tombé il faut que le frère atikalaki ekokende frère na ye adam oyo akweyaki yango na 2 mois 6 yakale kata banzete ebende ekwei na mai tala bende ekwei na mai batali badefaki yango endakuli ekwei wa o ekwei a Élysée ake akati un morceau de bois ayekaka na esika mai wanaki abwaki un morceau de bois
et qui dit et tomboli et né. Pensando em Oh, un morceau de moi, et tombola et né. Et un mystère est né. Selon Job 28, et le fer est tiré de la poussière. Disse que o ferro Et né et qui va dans la poussière. sai do pó. Ce fer qui était tombé, qui est sorti de la poussière, c'est Adam qui était sorti de la poussière et tombé dans le péché. Maintenant, pour être relevé, il faut que c'est pour Akamaya, Aya le point de Dieu. Aya le point de Dieu. La vie qui me doit recueillir en le niveau. Ceux qui pensent à la Cameroun, la vie de ta mauvaise. Sur la terre, parce que à qui quand un autre frère Satan dans le ciel, faut rien qu'on ait le frère. Quand on a posé par tout frère, on a posé le soutien par tout. Tout a pour la nyonso, azate, l'église, maman, papa, frère, considérez-les. Azat valait pour pas bien encore les 3 minutes, c'est qui va 3 minutes. Tout le monde était pénaliste dans la mission de la mission. Et la battution permet la mission. Ça s'appelle Ushai. Ushai. C'était Samuel 16. Attaqué ami à David. Donc David le dit. À la vie David. David a dit Ushai. Oui, la vie. Qui n'était pas avec une mission. Je suis là pour l'information. De la maille. Amen. Tout le monde était pénalisé dans la mission. Il y a pas de pénalisé dans la mission. Lobby, pas de mission. Lobby, pas si on tout. Lobby, pas de créer. Il y a tout le monde dans la jambe. Dans la Kisangaï, ça Ushai. Il y a des rivales Ushai. Moi aussi Ushai. Mon Dieu Ushai. Ami Ushai. Pénayo pour exploiter. Lobby, allez les saillots. Esse Ushai procurou morte de Absalom. Há pessoas perto de nós para nos ajudarem temporariamente. Está aí por pouco tempo. Pessoas como Jonathan vai amar Davi como seu coração ama. Mas quando Davi foi na mata, não lhe seguiu. Ele ficou aí no Palácio Real. Há pessoas que estão conosco, que ajudou, vai te
é bênção Okolo. que o Akokisi Senhor mpona me. preparou para Mpona nós. mosala nzela na ye kozwi te. Depende desse não Na receber, relation na ye. mas por trás da sua relação, Pasteur moko na Luna. pastor na Na dans luta, l'église, na relation na lokote. preguei na Mais relation na ye. mas a sua relação Akoti na relation na pasteur ke sa me le fez telefone. entrar com relação de Ça veut dire na te. Na koti relation na pasteur moko. entrei em relação com Pasteur o na pastor. koti singa relation na mama moko. Entrei em relação com o Amana kozala esika moko monene. Na sambeli mpona mama wana. Deus com a mamã Apesi na mdoko. me deu dinheiro Na soba chini. para comprar carro. Ebandela musika na mutu oyo nazwi eloko te mpona ye.